Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembiewski e aqui nesse canal divulgo a doutrina do nosso segmento. Nessa série, estamos estudando o sincretismo religioso no Brasil. Até aqui, seguimos por séculos de história estudando como se deu o desenvolvimento das religiões afro-brasileiras e, como consequência, o desenvolvimento das religiões sincréticas. Estudamos nesse desenvolvimento como se manteve intacta a cultura do candomblé. A partir daqui, vamos estudar a continuidade das religiões sincréticas e nesse capítulo vamos estudar o cenário da macumba carioca. No ponto em que chegamos, estudamos como o meio social influenciou o desenvolvimento das religiões, como as obras literárias dos sociólogos e antropólogos e estudiosos colaboraram para o nagocentrismo, que foi a supervalorização das religiões dos orixás. Agora, estudaremos um fator que influenciou muito na transformação da religiosidade e como isso gerou um grande conflito entre os religiosos, impactando diretamente na sociedade, criando uma imagem muito ruim sobre a macumba. Você sabe qual foi esse fator? Isso, eu convido você a estudar comigo nesse vídeo. Vamos lá? Os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a mula Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem quer. Qual foi o fator que impactou tão diretamente na construção de uma imagem negativa a respeito da macumba? Foi a magia. Para iniciarmos o estudo sobre o uso da magia, precisamos retroceder no tempo e analisar o cenário como um todo. Antes de embarcar para outros países, os africanos eram obrigados a fazer o ritual ao redor dessa árvore. As mulheres davam 7 voltas e os homens 9, significando o desenraizamento com sua ancestralidade. Perdiam a sua identidade e depois disso caminhavam à noite por longas distâncias para não saberem o caminho de volta. Uma vez no Brasil, eram batizados com nomes de santos católicos e sobrenome das rotas pelas quais vieram, conforme já explicamos anteriormente aqui. Depois disso, deixavam de ser considerados humanos e se tornavam um objeto na mão dos compradores. Por conta dessa história, o baobá passou a ser conhecido como a árvore do esquecimento. Mesmo após muitos séculos, a realidade do negro no Brasil não mudou. A sociedade sempre cobrou da população mais carente uma conduta ética, mas essa mesma sociedade tratou essa parcela de forma muito desigual. Socialmente falando, após a escravidão, não houve um plano social para os ex-escravos. A imigração de povos estrangeiros ocupou territórios e não foi o negro ou o índio que ficaram com a parte dessas terras. A imigração foi a causadora de muitos massacres indígenas. O Brasil recebeu em 4 séculos 4,9 milhões de africanos. E em 1500 o Brasil tinha 3 milhões de índios. Já em 2010, segundo os dados do IBGE, o Brasil tinha somente 817 mil indígenas. Somando tudo, temos um genocídio de 5 milhões de pessoas. O pior de tudo isso é que isso se deu num processo de extrema violência, tortura e abusos. Por conta de tanto sofrimento, a busca espiritual do negro e o culto às divindades sofreu uma grande transformação. Roger Bastide, que é o autor que estamos estudando, em sua obra diz: na África, as divindades eram cultuadas em benefício de toda a comunidade. Comunidade de criadores ou de camponeses pediam-se-lhes a fecundidade dos rebanhos, das mulheres e das colheitas. As grandes festas da Nigéria e do Daomé são ainda festas agrárias. No Brasil, como pedir aos deuses fertilidade das mulheres se clãs põem no mundo apenas pequenos escravos? Melhor seria rogar-lhes a esterilidade de suas entranhas. Como pedir aos deuses boas colheitas, que é comercial e não a mais pura subsistência, e em benefício dos brancos?
isto é, da raça dos exploradores. Valeria bem mais pedir-lhes a seca, as pragas destruidoras das plantações, já que para o escravo a colheita abundante se traduzia finalmente num acréscimo de trabalho, de fadiga e de miséria. E assim, ocorre uma primeira seleção dos deuses. As divindades protetoras da agricultura são postas à parte, acabando por serem completamente esquecidas no século XX. Em compensação, a figura de Ogum, o deus da guerra, de Xangô, o deus da justiça, ou de Exu, o deus da vingança, toma um lugar cada vez mais considerável na cogitação dos escravos, mas transformando-se. Ogum deixará de ser o patrono dos ferreiros ou o protetor dos instrumentos agrícolas de ferro. Exu não manterá, senão dificilmente, seu caráter de divindade, da ordem cósmica, para ocupar, antes de tudo, a regência da ordem social. Mais exatamente, para lutar contra a desordem de uma sociedade de exploração racial. O Tatã, que se elevara nas noites sufocantes, não será destinado a pedir a chuva, a prosperidade da aldeia, a grandeza da tribo, mas chamará outros mistérios para o preparo de filtros de amor, que permitirão às belas mulheres negras desforrarem-se do desprezo da patroa branca, tomando o coração de seus maridos. Segundo peças de processo, diz ainda o autor, sabe-se de casos em que o marido se livrou de sua esposa para dar a direção da sua propriedade à sua amante preta, que o tornara louco de amor. Ou o preparo de venenos poderosos que enfraqueciam o cérebro dos senhores, fazendo-os cair na inanição e morrer lentamente. Chamava-se essas plantas venenosas de ervas para amansar os senhores. Ou ainda, para fazer abortar as mulheres grávidas, para não aumentar o número de escravos. Esse uso da religiosidade em prol da revolta deu início a uma guerra silenciosa. A magia se tornou a arma da vingança, a única forma de combater a injustiça, e essa prática impactou muito na sociedade, pois não foi somente o negro que fez uso da magia, os brancos também se aproveitaram disso. Além disso, o negro enfrentava um problema social muito sério. Bastide afirma em sua obra que os anúncios de emprego traziam a mensagem de que não se aceitavam empregados de cor. A concorrência desleal, as dificuldades perante as leis trabalhistas, a pobreza, tudo isso, agora, no século XX, obrigou o negro a viver na periferia e nas zonas marginalizadas. Ao contrário do imigrante e do branco, o negro usa seus ganhos para comprar roupas que o coloquem em posição melhor na sociedade. No cenário trágico, ele busca a satisfação dos vícios, nos hábitos que o prejudicam, e isso aumenta muito a discriminação social. Concordamos que houve o uso da magia da parte dos negros, pois lhe restavam poucas opções. Mas o surgimento da macumba carioca trouxe outro acontecimento. Segundo Bastide, os bantus, na atividade de seus candomblés, dariam mais lugar à magia que os iorubás. Ele diz, basta viver alguns dias na intimidade com uns e outros, assistir a visitas recebidas pelos babalorixás ou ialorixás, os conselhos que lhes são dados para ver essa diferença essencial. A macumba transpõe livremente a linha que separa a religião da magia, e em particular da magia negra. Os macumbeiros são chamados a intervir incessantemente para fazer despachos contra clubes de futebol, homens políticos e rivais em amor. Mas atenção! O autor diz, por fim, não se deve esquecer que, em geral, a cor da pele dos fiéis vai clareando. Quando se passa dos terreiros tradicionais aos terreiros bantus ou aos terreiros de macumba, frequentados tanto por brancos como mulatos, mais do que pelos negros puros. Ao contrário do que se supõe, diz Bastide, os brancos eram mais numerosos do que os negros na macumba e na maioria eram estrangeiros. Quando se refere a macumba, encontramos o seguinte texto na obra. O autor diz, mas a macumba não desapareceu completamente. Apenas passou da forma coletiva para a forma individual, ao mesmo tempo que se degradando de religião e magia.
o macumbeiro isolado, sinistro, temido como um formidável feiticeiro. Substitui hoje a macumba organizada. O estudo que fizemos, diz o autor, dessas seitas e desses indivíduos, através dos fichários da polícia e das coleções de jornais, bem como através de entrevistas e histórias de vida, mostram que aqui, ainda mais que no Rio, atenção, o branco penetrou esse movimento místico-mágico, fazendo por sua presença afastar-se ainda mais de suas origens africanas. Certamente que a porcentagem dos macumbeiros negros em relação à porcentagem do negro na totalidade da população é muito elevada, mas que esse branco é frequentemente um estrangeiro. Contamos 33 casos de curandeiros, feiticeiros ou macumbeiros portugueses, espanhóis, japoneses. Desta forma, o sincretismo já começado prossegue com a introdução na macumba de todos os elementos mágicos que esses imigrantes trouxeram de seus países de origem. Enquanto a macumba carioca domina a periferia da cidade, os macumbeiros paulistas se dispersaram por quase todos os bairros. Embora dominem naturalmente o centro, nas zonas de maior porcentagem de negros e de níveis de vida mais baixos. Mas o mais interessante que podemos estudar, num caderno apreendido pela polícia, que registrava o endereço das pessoas que vieram à consulta. Foi um grau de dispersão dessa clientela. Quase todos os bairros de São Paulo tinham contribuído para sustentar o macumbeiro preso. E não eram os mais próximos que forneceram o maior número de consulentes, eram os mais afastados. Ou seja, a macumba era sincrética com práticas de magia de outros países. Não eram práticas somente africanas, muito menos indígenas. A clientela era, na maioria, pessoas que eram de outros bairros. Bastide diz, Urbano Mendes Falcão cura doentes, arranja casamentos, ou os impede, a gosto do cliente. Procura empregos para entrevistas e indica os números que vão ganhar na loteria. O feiticeiro branco, diz o autor, Paulino Antônio de Oliveira, faz encontrar amantes, reconcilia os casais brigados. Costura a hérnia, dá remédio para a doença do estômago, do coração e dos dentes. A macumba paulista é assim, grande fornecedora de esperança para as pessoas sem trabalho, sem amores e sem dinheiro. Não se trata de magia erudita, mas de magia popular, de acordo com o nível intelectual economicamente baixo da plebe das grandes cidades. O autor diz, o material empregado é uma mistura de todas as magias do mundo, que o imigrante enriquece com novos processos acrescentados aos dos índios, dos africanos e dos luso-brasileiros. Um sírio utiliza talismãs, livros de astrologia e orações em árabe. Um francês, as estrelas de Salomão e sinais cabalísticos. Apesar disso, o processo de cerimonial permanece muito pobre e as raízes, as ervas, punhais dominam em toda parte. E agora, você que me assiste, e a história de que macumba é magia negra? Coisa de negro, coisa do feiticeiro africano. Dados e fatos históricos. Não era isso que acontecia. A história que se conta, a história que a sociedade acatou, acolheu, na qual ainda acredita até hoje, não é verdadeira. Era muito mais o branco que praticava a magia e o feitiço, que popularmente se confundiu com a macumba. Foi o branco que fez essa colaboração significativa, o imigrante que colaborou para que a religião sincrética fosse marginalizada. Foi o feiticeiro estrangeiro, que também não houvessem negros, mas a maioria, como os dados e fatos históricos comprovam, eram brancos. E hoje, eu pergunto a você, o cenário mudou? O que mais prejudica a nossa caminhada e promove a marginalização do nosso ritual? Não é a oferta de feitiços diversos em troca de dinheiro? E essa oferta parte de princípios religiosos ou de simples comércio de magia? De onde veio a ideia de que somos macumbeiros, feiticeiros? Vem da crença numa religiosidade ou de uma oferta de amarração amorosa, numa oferta de vingança? Facilidade financeira através da magia.
E quem oferece isso? São os umbandistas? São candomblecistas? Para você que me assiste, eu deixo essa pergunta. São aqueles que trazem consigo a linhagem dos grandes ancestrais africanos? São aqueles que trazem consigo a linhagem dos grandes orixás, reis de outrora da cultura Jejinagô, dos Voduns? São aqueles que trazem consigo a linhagem dos grandes quimbandas, os grandes tatas, que têm uma história de tanta grandeza nas nações Banto, Congo, Angola? Ou será que são apenas comerciantes de feitiço, que vendem aquilo que parece ser um intercâmbio entre o plano espiritual e o homem, da forma como Zélio Fernandino de Moraes escreveu, que a Umbanda seria trocada pela prata? Ainda na página 414 do volume 2 da obra de Bastide, encontramos o seguinte texto: o candomblé era e permanece um meio de controle social, um instrumento de solidariedade e de comunhão. A macumba resulta do parasitismo social, na exploração desavergonhada da credulidade das classes baixas ou no afrouxamento das tendências imorais, desde o estupro até frequentemente o assassinato. O autor escreveu esse texto, na minha opinião, com os fatos que ele tinha na época. Ele podia ter a opinião dele, mas uma coisa há de se considerar: se isso tudo acontecia, não era o candomblé, não era a religião dos bantos, não era as tradições africanas, não eram as tradições indígenas. Isso era muito mais promovido pelo feitiço e pelo comércio da magia. O que eu quero apresentar aqui é que os estrangeiros vieram e se tornaram comerciantes de magia no mesmo meio social em que o povo praticava a cabula. O problema é que o negro invocava suas divindades de forma a combater a discriminação social. Era uma forma de resistência por conta da pobreza, mas, como todos se encontravam no mesmo meio, o termo macumba surgiria para unir todos esses praticantes nesse sincretismo que se popularizou como macumba carioca. Cabula, pagelança, catimbó, tudo isso existia. Mas também existia a goécia, a magia europeia. Também existia a magia de outros países. Tanto que em 1954, um autor, um escritor chamado Aloysio Fontenelle, lança um livro chamado Exu, no qual o autor, por conta própria, faz uma correlação entre os demônios da goécia e as entidades que se chamavam, conheciam como Exu e Pombagira. A partir daí, a religião sincrética estaria fadada a uma grande discriminação social. Seria até os dias de hoje considerada maligna a tal magia negra. Mas de onde Aloysio Fontenelle tirou essa correlação? Tirou da goécia. E a goécia são as práticas mágicas proibidas, ou que aparece como primeira seção do Grimório do século XVII, chamado A Chave Menor de Salomão. Nesse livro, Aloysio Fontenelle sincretiza os Exus, comparando-os com os demônios da goécia. E ele faz uma correlação, e essa obra se tornou muito conhecida. E as pessoas passaram a crer que Exu e Pombagira, que as práticas sincréticas da macumba carioca estavam ligadas, estavam relacionadas a esse contexto, também envolvendo a Umbanda. E assim passou-se a sincretizar mais uma vez. Vamos fazer uma comparação de imagens. Aqui nesta imagem você está vendo o que comumente é uma imagem de um Exu na cultura afro-brasileira, Exu Marabô. Nessa outra imagem você está vendo uma entidade chamada Satanáquia. Mas como houve essa comparação? Foi esse autor que fez esse sincretismo. Não há uma fonte histórica. Não há ligação. São crenças totalmente diferentes. Exu Marabô, como estudamos na série A História da Quimbanda, aqui no canal, foi um curandeiro que viveu numa região da África que se chamava Marabô. Satanáquia é um demônio da goécia, lá da cultura do povo que acredita em Salomão, e na qual ele é o chefe das legiões infernais. Seria a partir desse sincretismo, então, juntamente com a revolta do negro e a comercialização desenfreada da magia, que as religiões passariam a ser denominadas numa condição extremamente maléfica.
A exploração comercial da credulidade alheia tomou uma proporção tão grande que frequentemente era assunto nas manchetes dos jornais. Esse sincretismo com os demônios da Goécia não ocorreu somente com Exu Marabu. Na obra, no livro, se encontram dezenas de nomes de Exus da cultura afro-brasileira numa condição de equivalência a uma lista de demônios da Goécia. Foi a exploração da magia que levou os estudiosos a condenar as religiões sincréticas. O negro pagou a conta. Numa sociedade racista, os feiticeiros brancos não foram considerados como os deturpadores da religião. A macumba se tornou sinônimo de magia negra, não de magia europeia ou de magia estrangeira. A religião sincrética passou a ser considerada um reduto de marginalidade. O médium, por mais que estivesse bem intencionado, seria totalmente confundido com a maioria. É a magia que assumiu o contexto e esse estigma se mantém até hoje, pois até hoje os feiticeiros comercializam livremente seus serviços, disfarçados de umbandista, disfarçados de candomblecistas e etc. Sem moralidade, sem piedade, tudo a preço do ouro e da prata. Mas é nesse momento que aconteceria algo inesperado e que mudaria muito o rumo da história. O negro vai sofrer uma transformação social e religiosa por conta de um acontecimento muito importante que impactaria para sempre na sua formação espiritual e no seu posicionamento social. Você sabe que acontecimento foi esse? Isso eu convido você a estudar comigo no vídeo a seguir. Até lá, eu desejo a todos o meu fraterno Saravá. おめでぴないのあえ